Santíssimo Deus, ao contemplar a Tua palavra, muitas vezes ela revela não somente a Tua vontade, mas revela também que não podemos conhecer tudo. E muitas vezes a nossa ignorância fica muito clara quando nos deparamos com a Tua palavra. Às vezes o que a Tua palavra nos revela é exatamente a nossa ignorância. Ajuda-nos a lidar com as nossas limitações. Ajuda-nos a lidar com o reconhecimento de que, mesmo coroado com glória e honra, que o Senhor nos deu, seres humanos, somos limitados, somos criaturas, presos no tempo e no espaço, sem controle de quando as coisas realmente vão acontecer. Ajuda-nos, Senhor, nessa luta que nós temos entre o orgulho que ainda subsiste em nosso ser, mesmo sendo transformados por Ti. Muitas coisas ainda esperam o dia da redenção final, quando o Senhor realmente nos transformará por completo. Até lá, pedimos e clamamos a Ti por misericórdia, para que caminhemos na perseverança até o fim. Em nome de Jesus oramos. Amém. Ok, livro de Eclesiastes. Então, no nosso último encontro, a gente fez uma pregação de introdução a esse livro. Nem todos estavam aqui e nem sempre a introdução fica de cara. Então, geralmente, todas as pregações eu gosto de fazer uma pequena palavra de introdução para situar você dentro da obra. O que a gente aprendeu do livro de Eclesiastes no nosso primeiro encontro? A gente aprendeu que o livro de Eclesiastes está estruturado em 3 partes: o prólogo, o meio do livro e o epílogo. O prólogo é a palavra do escritor, o meio do livro é a citação que ele faz de um homem que é denominado aqui de mestre, em algumas traduções é chamado de pregador, e nós vamos chamar ele de mestre. Então, ele cita um mestre, esse mestre tem uma teologia, tem uma abordagem da vida, e é nessa abordagem ele vê tudo debaixo do sol ou debaixo do céu, que são expressões equivalentes dentro do livro, e ele então chega a conclusões extremamente céticas em algum ponto. Ele não nega a essência de Deus, mas muitas vezes quando ele fala de Deus, você percebe claramente que ele não está fazendo declarações, digamos assim, com o coração aberto. Muitas vezes ele está quase que numa resignação quando ele fala de Deus. Ele chega até a falar em temor a Deus, mas você percebe que quando o Coelet, né, que é o mestre, quando ele começa a falar, quando ele fala de Deus, ele fala de Deus como alguém parece que está distante e muitas vezes parece que indiferente e que parece que crer nele não muda muito a realidade, uma vez que tanto justos como injustos vão morrer e que a sabedoria não muda nada no final da vida dos homens. Então, é um tipo de livro que eu falei, outra segunda observação importante para fazer hoje, e que eu fiz semana passada, que é um tipo de livro que você tem que ter muito cuidado. Porque, como o livro de Jó, você tem muitas pessoas falando, no caso do livro de Jó, são 4 amigos, e você vê que eles estão errados no julgamento que ele tem de Jó. A gente vai saber isso no final do livro de Jó, quando Deus, então, ratifica Jó, mas não ratifica os seus amigos. São 3, né, e parece um no final. Ele não ratifica aqueles 3 amigos dele. Então, a gente tem que ler o livro de Jó com muito cuidado, porque as palavras dos amigos têm que ser vistas à luz da palavra de Deus sobre a palavra deles. Mesma coisa no livro de Eclesiastes. Você tem na primeira parte a palavra do escritor. Depois, aqui, o versículo que a gente lê hoje, no versículo 12, eu, o mestre, aí começa então a parte do livro que a gente chama de, que é autobiográfica, onde nós temos o eu aí sendo colocado, e aqui já não é o escritor, é o mestre que está citando os seus ensinamentos. E no final você tem então um contraste entre o que o mestre falou e o que o escritor está falando. É como se o autor estivesse usando esse mestre para mostrar para o filho dele: não é esse o caminho. Cuidado com isso. Ele vai até dizer que as palavras do mestre, essas palavras que a gente acabou de ler, inclusive na leitura aqui, são palavras difíceis, palavras duras, como um prego que machuca a gente.
E se realmente você ler o livro de Eclesiastes, a partir do versículo 12, parar no capítulo 12 até o versículo 8 ali, você fica meio boiando na coisa, porque é vaidade, vaidade, as coisas não fazem sentido, a vida não faz sentido. Ele faz declarações do tipo, versículo 17 do capítulo 2, por exemplo, por isso desprezei a vida, pois o trabalho que faz debaixo do sol parece-me muito pesado, tudo era inútil e correr atrás do vento. Isso é um refrão que vai sendo repetido durante a obra toda, a inutilidade das coisas. Então, a gente tem que ter muito cuidado em sempre lembrar, o livro de Eclesiastes tem duas vozes. A voz do editor, principalmente no final do capítulo 12, versículo 8 em diante, e a voz do mestre, que é um homem que observa a vida somente debaixo do sol. Ok? Uma outra observação, só lembrando, no capítulo 1, versículo 1, especificamente, versículo 1 até o versículo 11, é a primeira parte, essa é a parte do escritor. Aqui ele vai destacar os pontos mais relevantes da pregação do mestre. Quais são os pontos importantes aqui? Primeiro, ele vai falar que tudo não faz sentido. Isso é, digamos assim, como se fosse assim, a síntese do ensinamento do mestre. O mundo não faz sentido. A vida não faz sentido. Outra verdade que ele coloca é que tudo que ele vê é debaixo do sol ou debaixo do céu. Terceiro, ele vai dar muita ênfase aqui, mostrando o ensinamento do mestre, que a vida e muitas das nossas buscas são inúteis. Isso é representado pela frase, que proveito há? Ele vai repetir essa pergunta várias vezes. Qual o proveito disso? Vale a pena fazer isso? E a resposta sempre vai ser, não, é inútil, é como se você estivesse correndo atrás do vento. E um outro tópico que ele vai enfatizar aqui, principalmente no capítulo 1, versículo 4 em diante, é que existe uma monotonia da mesmice em que não há mudança nenhuma no mundo. Esses são os 4 tópicos importantes dentro do livro de Eclesiastes, que vai ser repetido várias e várias vezes aqui. O nosso foco hoje vai ser o capítulo 1, versículo 12 em diante. E eu queria destacar para vocês, e eu acho que para mim isso ajuda quando eu estou lendo a Bíblia, é entender a estrutura, como é que ele montou esse texto. E ele montou, digamos assim, de uma forma muito fácil, dá para a gente entender beleza. O capítulo 1, 12 até o 18, a leitura que nós fizemos, se divide da seguinte forma. Ele tem uma palavra de reflexão, depois ele tem uma declaração de inutilidade, e depois ele termina com um provérbio. Então, uma reflexão, depois uma declaração de inutilidade, é aquela declaração clássica, isso não vale a pena, é correr atrás do vento, e ele termina com um provérbio. Ou seja, aquela declaração proverbial conhecida nossa, que nós temos em toda cultura, tem provérbios. Ele termina com um provérbio. Esses provérbios, que são 2, eles mostram a razão da inutilidade. Então vamos lá, vamos para o texto, porque talvez, pela cara de vocês, eu estou quase que correndo atrás do vento aqui. Certo? Vamos lá. Versículo 12, ele vai dizer assim, ó, eu, o mestre, fui rei em Israel, em Jerusalém. A gente falou na semana passada que isso não quer dizer que ele é Salomão, mas que ele está se utilizando da figura de Salomão como um tipo de persona para a sua estrutura literária, como se fosse um recurso literário. Ele usa a figura de Salomão para mostrar o seu ensinamento. Dediquei-me a investigar e a usar a sabedoria para explorar tudo o que é feito debaixo do sol. Que fardo pesado Deus pôs sobre os homens. Versículo 12 e 13, então, é o momento de reflexão. Onde o autor está dizendo, eu me dediquei, eu estudei, eu analisei, eu fui atrás. E ele refletindo sobre isso, ele diz assim, ó, é um fardo muito pesado que Deus colocou. Essa expressão traduzida como fardo pesado, na verdade, é uma expressão que dá a ideia assim, de uma atividade má. Mesmo, mal com L, mesmo. Angustiante. Então, o autor aqui, como em outros momentos da sua obra, o mestre, ele tem um certo tipo de reclamação velada com respeito a Deus. Perceba que há um tom de reclamação, mas um pouco assim, não é direto, não é violento, mas ele tem um tom de reclamação do tipo, eu investiguei, eu analisei, e olha, é um fardo pesado, é uma atividade angustiante, essa
a de querer procurar o sentido da vida olhando as coisas debaixo do céu ou debaixo do sol. Então, esse é o momento de reflexão do autor. Depois que ele tem um momento de reflexão, ele vai ter uma declaração de inutilidade. Ele vai dizer assim, não vale a pena. E depois de dizer não vale a pena, ele vai dizer por que não vale a pena. E ele cita então um provérbio. Acho que vocês pegaram agora, né? Ele faz isso 2 vezes. Fiz 3, ele faz isso 2 vezes. Ok? Vamos lá. Refletindo, ele falou então, fardo pesado, coisa difícil. Versículo 14. Tenho visto tudo que é feito debaixo do sol, e tudo é inútil. É correr atrás do vento. E a figura do correr atrás do vento claramente remete a gente a uma imagem de algo assim completamente sem futuro. Algo assim que não faz o menor sentido, que beira a loucura mesmo você correr atrás do vento. Ele está dizendo, não vale a pena. Eu investiguei, eu analisei, declaração de inutilidade. Não vale. Por que não vale? Ele cita um provérbio, que provavelmente seja conhecido, mas também pode ter sido a autoria dele. Ele vai dizer, o que é torto não pode ser endireitado. A ideia é, não há verdadeiras mudanças. Nós não podemos mudar as coisas. Por mais que eu investigue e analise todas as coisas, mudanças verdadeiras, reais, profundas, não existe. O que existe é uma monotonia, é uma mesmice. A cada geração que passa, ele vai dizer lá na frente, o rei que substitui o outro não vai mudar nada do que o outro já tenha feito, não vai fazer nada de novo. Lembra sempre que isso é uma perspectiva do mestre. E o mestre sempre usa o quê como base para chegar às suas conclusões? Ele mesmo. Sempre é, eu vi, eu percebi, eu investiguei, eu analisei. Sempre a base é ele. E a conclusão dele é, não vale a pena. Por que não vale a pena? Provérbio ele vai dizer, porque as coisas não mudam. E por mais que eu perceba que existe algum tipo de problema no mundo, não vai mudar. E aí a segunda parte do provérbio dele é até um pouco assim estranha, né? Ele vai dizer assim, o que está faltando não pode ser contado. O que tem a ver isso? O que está faltando não pode ser contado, isso é tão lógico, né? O que falta não pode ser contado. Tudo indica que ele está querendo, esse segundo provérbio aqui, que é a segunda parte do provérbio, é como se fosse a ideia assim, o que eu disse agora é claro. O que eu disse agora não abre espaço para discussão. O que eu estou dizendo para vocês é como aquilo que não pode ser contado, é porque está faltando, não pode ser contado. É óbvio, é claro, não dá para ficar discutindo isso. Então a primeira palavra do autor é, eu pesquisei, eu estudei, e a minha conclusão foi, tudo isso é inútil. Por quê? Porque nada muda verdadeiramente, e isso é óbvio, todo mundo pode ver. Ele vai então para a segunda reflexão, depois declaração de inutilidade, depois mais um provérbio. Reflexão, versículo 16. Fiquei pensando, versículo 16, eu me tornei famoso e ultrapassei em sabedoria todos os que governaram Jerusalém antes de mim. De fato, adquiri muita sabedoria e conhecimento. A gente sabe que ele está usando a figura de Salomão aqui como um recurso literário. E se você pegar em Salomão, ver a história de Salomão, a sua sabedoria, ela ficou conhecida muito além das fronteiras da própria Israel. Né? Estudando um pouco a sabedoria de Salomão, através do livro de Provérbios, por exemplo, que você percebe que muitas vezes é uma lógica muito interessante. Quando Salomão fica conhecido pela sua sabedoria, pessoas vêm de fora consultar, né? Vêm atrás de Salomão. Certo professor de Antigo Testamento, eu ouvi ele dizendo uma vez, ele falando assim, olha, para que serve a literatura de sabedoria? Provérbios, por exemplo. Quando alguém é sábio, as pessoas vão procurar o sábio e perguntar de onde vem essa sabedoria. Ele vai dizer, a vida sábia acaba que chamando a atenção das pessoas, porque a sabedoria nas escrituras, a maioria das vezes quer dizer alguém que sabe viver, sabe se relacionar bem, sabe viver nesse mundo, sabe lidar com as pessoas, com os problemas, é uma pessoa extremamente prática. Então, quem é sábio chama a atenção. E quando alguém pergunta para você, por que você... eu vejo que você se dá bem com isso, você consegue fazer isso, você mexe nisso, você mexe naquilo outro. De onde vem isso? Por que você é assim? Aí vem a hora de você falar do Evangelho. Nesse sentido que uma vida sábia,
acaba sendo não evangelismo, mas acaba sendo um tipo de chamariz para que a pessoa preste atenção em você e então saiba que a explicação de tudo isso está na raiz da sabedoria, que segundo Provérbios, está no capítulo 1, versículo 7, é o quê? O temor do Senhor. Ele vai encontrar então que é o temor do Senhor que explica toda aquela sabedoria. Salomão foi um homem extremamente conhecido pelo seu conhecimento e foi muito consultado. O autor, então, utiliza essa ideia de Salomão como um homem muito conhecido, um homem que ultrapassou em sabedoria todos aqueles que estavam antes dele. Salomão tinha conhecimento, tinha poesia. Salomão tinha conhecimento da agricultura, conhecimento de animais. O conhecimento de Salomão era além do que todos aqueles que vieram antes dele mesmo. Um homem extremamente conhecedor. E ele está dizendo, usando essa figura, está dizendo, ele adquiriu muita sabedoria e conhecimento. No versículo 16 é interessante, parece quase contradizer o versículo 17, mas não é. Ele está dizendo, eu adquiri muito conhecimento e sabedoria. Aqui é um ponto importante. Qual a relação entre sabedoria e conhecimento? Existe alguma relação? Eu acho que se você quiser fazer uma distinção muito minuciosa, cirúrgica, assim, aqui é o conhecimento, aqui é a sabedoria, eu acho que não é o propósito tanto aqui do nosso autor. Ele está usando as duas palavras ligadas pela palavra i, pela conjunção i, tudo indica que isso é um tipo de endíade. O que é endíade, pastor? É quando você usa duas palavras como se fosse falando de um ser só, de uma coisa só. A ideia é que esse homem aqui, usando a ideia de Salomão, a figura, a persona de Salomão, está dizendo, antes de mim, de fato, adquiri muita sabedoria e conhecimento, quer dizer, eu adquiri todo o conhecimento possível. De tudo eu pude conhecer, de algo. Se fosse agricultura, eu poderia falar. Se fosse de construção, eu poderia falar. Se fosse de medicina, eu poderia falar. Sobre saúde, eu poderia falar. É essa a ideia. Um homem extremamente conhecedor e sábio. Por isso, me esforcei para compreender a sabedoria. Não é interessante? Ele era sábio. O que um sábio faz? Procura mais, né? Conhecer mais, é sempre assim. Nunca vi ninguém que é conhecido por sabedoria e conhecimento dizer, cheguei ao nível tal de... Né? Não existe isso, né? Até porque, eu já li tantos livros. Se você leu muitos livros e leu os clássicos, por exemplo, acho que é o Ítalo Calvino que dizia que o clássico é aquele que sempre vai dizer uma coisa que não disse antes. Assim, você vai estar sempre lendo aquele livro e quando você lê pela terceira vez, ele vai estar trazendo informação para você de novo. Quem conhece, quem lê, quem tem sabedoria, não para. E ele não parou. Ele vai dizer, por isso eu me esforcei para compreender a sabedoria, bem como também a loucura e a insensatez. Mas o que foi que ele aprendeu? É aqui a declaração de inutilidade. Isso também é inútil. Não vale nada. Perdi meu tempo, vamos dizer mais ou menos assim. Porque ele lança um provérbio. Pois quanto maior a sabedoria, maior o sofrimento. Quanto maior o conhecimento, maior o desgosto. Então, claramente, tem um paralelismo claro entre sabedoria e conhecimento, sofrimento e desgosto. E, claramente, a ideia aqui não é que esse sofrimento é um sofrimento físico. Claro, pode ter elementos físicos, mas, primariamente, é um sofrimento mental. É a ideia de um sofrimento gerado de uma angústia. O que eu estou dizendo é que procurar conhecer cada vez mais só gerou dor nele. E, de fato, há uma relação entre conhecimento e dor. A gente vai ver daqui a pouco um pouquinho isso. Mas o que esse homem está dizendo, sinceramente, é o contrário do que Salomão diz. O que está sendo dito aqui não é o que nós vamos ver daqui a pouco em Provérbios. Mas ele vê uma relação entre sabedoria e sofrimento. Existe essa relação? Eu acredito que existe. Eu vou explicar como. Existem muitas razões porque a gente sofre. Muitas razões. Porque nós sofremos. Eu coloquei aqui algumas razões porque nós sofremos. Incredulidade gera sofrimento. Limitação existencial, a consciência de que você é limitado, você sofre com isso. Problemas hormonais, circunstâncias da vida, perda de alguém, a ida que você tem que levar um ente querido para um cemitério. Inclinação natural, tem gente que nasce com inclinação natural para ter mais angústia, ter mais melancolia.
Às vezes é uma sensibilidade com respeito à condição humana. Pense em Jesus Cristo, quando ele chorou. A gente fica pensando, por que Jesus Cristo chorou lá em João capítulo 11, né? Se ele sabia que Lázaro ia ressuscitar, inclusive ele demorou por isso. Eu vou demorar aqui um pouquinho, para exatamente não deixar dúvida de que ele estava morto. Vou passar 4 dias longe, para deixar bem claro que ele morreu mesmo. Ele sabia que Lázaro iria ressuscitar. Por que ele chorou? Por que ele chorou? Certamente ele chorou pela condição humana, a morte estava diante dele. Isso é triste. Nós ficamos tristes muitas vezes porque temos sensibilidade. Inclusive a tristeza é um sinal de sanidade. Pessoas que não sofrem, não têm esse tipo de sofrimento, algum tipo de melancolia, são pessoas doentes. Porque não sofrem. São chamados psicopatas. Trabalho em demasia gera sofrimento. Fuga dos limites revela sofrimento. Agora também tem uma coisa que revela e gera sofrimento. É conhecer muita coisa e não conhecer muita coisa. Tanto conhecer coisas como não conhecer gera sofrimento. Perceba e estude os grandes filósofos para você ver. A maioria deles era melancólico. Kierkegaard, por exemplo, o grande filósofo, era melancólico. Por quê? Porque o conhecimento gera tristeza. Sim, esse provérbio do nosso mestre aqui, ele tem um nível de verdade quando você analisa isso como? Debaixo do sol. É verdade, debaixo do sol. Porque se você olha para a vida e tem conhecimento da vida, vai gerar muita angústia em você. E quem conhece muito, sabe também que conhece pouco. E isso também gera angústia e dor. Quando você tem alguém que estuda muito o comportamento humano, a alma humana, esse tipo de gente, quando conversa com você, ele sabe muitas vezes mais de você do que você mesmo. Ele sabe que você está mentindo, ele sabe que você está fingindo, ele sabe que aquilo que você está falando é uma grande hipocrisia, e isso gera nele sofrimento, angústia. Conhecer nos faz sofrer. Hoje vocês ficaram sabendo da realidade de Moçambique, não foi? Ficaram sabendo disso? Tomaram conhecimento de como é que a coisa funciona lá? Guerra civil, uma série de questões. Esse conhecimento vai gerar, e deveria gerar, algum nível de sofrimento em nós. Há, no sentido limitado, algum nível realmente de verdade em que o conhecimento gera sofrimento. Você pega, por exemplo, tem um livro, agora esqueci o nome do autor, escrevi há muito tempo, que é um livro que fala da história de... ele trabalha com Nietzsche, o nome do livro é Quando Nietzsche Chorou. Acho que mais ou menos isso é o título do livro, faz muito tempo que eu li esse livro. Mas ele tenta mostrar para a gente que o Nietzsche, que era um ateu, um cara assim, que declarações muito pesadas e tudo mais, no final das contas ele era uma pessoa diferente diante dos outros. E ele também tinha um problema de relacionamento pessoal, porque ele sempre via, de alguma forma, as pessoas com desconfiança. Então, o conhecimento que ele tinha acabou gerando nele sofrimento tal que gerou até problemas mentais nele. Conhecimento, sim, debaixo do sol, gera algum tipo de sofrimento. Por isso que o autor de Eclesiastes, aliás, o autor de Eclesiastes não, o mestre, que está sendo citado pelo autor de Eclesiastes, está dizendo que a busca pela sabedoria e pela loucura ele acabou chegando à conclusão, não vale a pena. É correr atrás do vento. Por quê? Porque quanto mais se conhece, mais sofre. Vamos então para algumas aplicações aqui, irmãos. O texto está claro, né? A primeira aplicação é a seguinte. Assim como o mestre, nós podemos também nos decepcionar com Deus. Lembra que eu falei que o autor ele tem declarações sutis de que ele está, digamos assim, arranhado com Deus. Quando ele diz que tarefa angustiante Deus nos deu. Ele vai dizer,
Deus colocou, ele vai dizer lá na frente, Deus colocou a eternidade no nosso coração, mas não deu as respostas sobre isso. Você vê claramente que ele tem algum arranho ali, algum tipo de decepção com Deus. E eu creio que esse livro está escrito aqui exatamente porque em alguns momentos nós vamos estar, digamos assim, quase que ecoando as palavras desse homem aqui. E o autor de Eclesiastes está dizendo, não é por aqui. Mas nós muitas vezes vamos estar falando e pensando exatamente como ele. E como ele, muitas vezes estaremos, de algum nível, decepcionados com Deus. Por que nos decepcionamos com alguém, ou com alguma coisa, ou com Deus? Decepcionamos porque temos expectativas erradas. Né? Toda decepção é gerada por uma expectativa. Você espera uma coisa, aquilo não acontece, você, poxa, eu pensava que era isso, mas não é isso. Gera essa decepção. Isso acontece quando alguns se casam, só alguns que se casam que ficam assim, mas nem todo mundo é assim não, viu? Mas alguns quando se casam, né? E, por exemplo, eu como pastor, muitas vezes, o meu papel para quando o pessoal vai casar, e quem já foi preparado por mim aqui, sabe, é exatamente tentar puxar a pessoa aqui e dizer assim, não é? Peraí, vamos lá, né? Vaga aí, né? Senão vai acreditar que a sua vida vai ser igual aquele filme como fosse a primeira vez todo dia. Não vai ser aquilo ali, não. Tem que acordar a pessoa, porque muitos se decepcionam com o casamento porque fazem expectativas erradas do casamento. Ou igreja, por exemplo. Tem gente que entra na igreja e acha que está entrando no céu. Olha, está longe isso aqui de ser o céu. Mas tem muita gente que entra na igreja e fica decepcionado com a igreja. Por quê? Porque achava que na igreja era um lugar onde as pessoas amam Jesus e se entregam a Jesus. É verdade. Mas todo mundo aqui, assim como aqueles que se decepcionam, não foram transformados completamente. Por isso que gera decepção. Nós geralmente nos decepcionamos porque criamos expectativas erradas. Tem gente que gera expectativa errada por causa da pessoa de Deus. A grande maioria dos ateus, na verdade, a grande maioria não, os ateus intelectuais, filosóficos, não os ateus práticos, eles são ateus por uma questão de decepção com Deus. No final das contas é isso. Porque, filosoficamente, não tem como você dizer e chegar à conclusão do ateísmo. Filosoficamente. A maioria dos ateus, na verdade, é ateu por uma questão emocional. Ele vê o retrato de uma criança passando fome na África e diz, cadê Deus aí, ó? Hã? Cadê Deus aí? Não pode não ter Deus, não, porque tem uma criança chorando na África, não morreu. Quer dizer, Deus, você está olhando a coisa agora, não está olhando na eternidade. Por que você conclui que Deus não existe? Porque eu estou emocionalmente ferido pela cena. Ninguém chega à conclusão de que Deus não existe pensando, é uma questão emocional. Pode pegar os grandes ateus, o livro de ateísmo dele, pode observar como você vê elementos claros de sentimento ali. O cara está chateado com Deus. Assim como um ateu, assim como um mestre aqui, que diz, cara, não vale a pena. Sabedoria não vale a pena. Pesquisar não vale a pena. Deus colocou uma tarefa angustiante para a gente, decepcionado. Deus não se submeteu à figura de Deus. Isso gera algum tipo de decepção com Deus. A cada dia, a cada domingo que a gente está aqui, eu espero, inclusive, que nós estejamos crescendo no nosso conceito e entendimento de quem Deus é. Hoje a gente estava na sala de novos membros falando sobre como surgiu a Igreja Batista, e a gente falou um pouco que a nossa Igreja Batista é uma igreja calvinista. Falar o que é calvinismo para as pessoas. E às vezes, diante de algumas verdades, as pessoas ficam um pouco assim, né? Chocadas porque aquele Deus lá não é o que eu esperava. Não é o que eu crio. Não é, mas é o que está na Bíblia. Nós podemos cair nesse erro. E lembra, a chave desse livro aqui é a chave de toda a literatura sapiencial. A suma de todas as coisas é Eclesiastes capítulo 12, versículo 12 em diante. Teme a Deus e guarde os seus mandamentos. Temer a Deus é a chave de todas as coisas. Quando você não tem adoração, reverência, quando você não honra e reconhece Deus como realmente Deus,
sim, o que vai sobrar em você é muita decepção. Você vai ficar decepcionado com Deus porque Deus não curou seu filho. Porque Deus não livrou seu marido. Ou porque Deus não lhe deu o que você queria. Tudo isso é fruto da ausência do que está acontecendo aqui nesse homem. Está faltando temor a Deus. Isso vai gerar em nós algum tipo de decepção. E a decepção muitas vezes é porque temos um pensamento errado sobre Deus. E eu tenho percebido que às vezes alguns estão decepcionados com Deus, não porque têm uma visão errada de Deus, mas porque têm uma visão errada de si mesmo. Estava evangelizando, quando foi que a gente evangelizou? Casal lá, foi lá para cá? Sexta-feira, a gente estava evangelizando um senhor, e eu disse para ele, o que acontece com o seu coração, eu disse para ele, é o que acontece com o meu coração. O seu coração pensa assim, eu vou ser bom e Deus vai ser bom para comigo. Eu, quando me converti, eu neguei isso. Mas o meu coração, vez por outra, quer trazer isso de volta. Quer trazer isso de volta. E tem muita gente que se decepciona com Deus porque volta aquela ideia, eu sou um cara legal. Eu sou uma pessoa boa, eu não devia estar passando por isso não. Aí rola a decepção. Nos decepcionamos porque temos uma visão errada de nós mesmos ou uma visão errada de Deus. Segundo, uma coisa que eu tenho aprendido lendo Eclesiastes várias vezes é que o mundo não se explica por ele mesmo. Ele vê tudo debaixo do sol. Qual a conclusão que ele chega? Não vale a pena estudar, não vale a pena procurar sabedoria. Isso mostra que se você está olhando a vida somente debaixo do sol, o mundo nunca se explica a si mesmo. E a minha própria experiência, porque o autor aqui sempre usa como base a sua própria experiência. Eu não vi, eu vi, eu percebi, eu pensei. O mundo não explica a si mesmo. Se você observar, querer entender o mundo pelo mundo, é como se estivesse andando num labirinto, rodeando e não chegando a canto nenhum. E aí vem uma terceira aplicação. Aliás, a minha terceira aplicação eu coloquei na quarta, mas é aqui. Muitas pessoas só aceitam o que entendem. Tem muita gente que diz assim, pastor, sinceramente, por que Deus não fez assim? Por que Deus, sabendo que Adão ia pecar? Por que Deus não treinou? Por que Ele predestinou um e outro não? Porque aí fica uma série de perguntas. E porque a pessoa não entende, ela não aceita. E aí pode chegar à mesma conclusão do mestre aqui. Tudo isso é correr atrás do vento. Muitas pessoas só aceitam o que entendem, mas isso, na verdade, aquilo que pode ser visto por elas, na verdade, isso é loucura. É por isso que o Chesterton, que foi um grande estudioso cristão do século passado, ele dizia assim, os poetas não ficam loucos, mas quem joga xadrez pode ficar doido. Porque quem joga xadrez trabalha só com as coisas exatas que está diante dele. O poeta trabalha com coisas que vão além do debaixo do sol. Quem lê ficção não fica doido, mas quem estuda matemática pode ficar doido. A ideia é mais ou menos essa. Quem lê O Senhor dos Anéis, que eu citei semana passada, não fica doido. Mas quem faz cálculo todo dia fica doido porque ele vai querer que todas as coisas se encaixem do jeito que está lá. Não é que você tem que aceitar as coisas somente porque você entende. Tipo assim, né? Se eu não entendo é porque não é verdade. Pronto, você agora é a medida de todas as coisas. Calvino vai dizer para a gente, é absurdo alguém não aceitar uma coisa simplesmente porque não cabe na cabeça dela. Quer dizer, é como se ele reduzisse a vida à mente dela. O que é completamente absurdo. Mas se você tiver uma vida debaixo do sol, vai ser mais ou menos isso mesmo. Uma perspectiva debaixo do sol, olhando a vida somente pelo que os teus olhos estão vendo, pelo que você está observando. É isso.
Uma outra aplicação é que o mestre, ele é honesto. Isso é uma coisa que ninguém pode negar. Ele é muito honesto nas suas colocações. Se olharmos a vida somente debaixo do sol, nós também andaremos nos mesmos sapatos do mestre e cairemos no mesmo abismo que ele está caindo. Essa semana eu estava lendo um poema bem conhecido, não sei se vocês conhecem, mas é um poema muito conhecido para quem gosta de literatura, que é um poema do Edgar Allan Poe. Edgar Allan Poe é um escritor americano, no início do século XIX. Ele escreveu ele foi um dos primeiros caras a escrever essa coisa de suspense, assim. Os contos dele geralmente eram assim, tinha ligar com um cemitério, essa coisa bem macabra, assim, né? Tinha sempre uma morte, alguma coisa assim. Ele escreveu vários contos, tipo O Gato Preto, é ele que escreveu. E ele escreveu um conto chamado O Corvo. E ele escreveu esse conto. E nesse conto, o que eu estou querendo dizer é o seguinte: se você calçar os pés do Coelet, olhar tudo debaixo do sol, você vai cair na mesma ideia do Edgar Allan Poe, do conto O Corvo. Vou contar um pouquinho como é que funciona o conto O Corvo. Não dá para falar, porque assim, a beleza do conto é porque ele é uma poesia, então é legal você ler e ver as rimas, a métrica que ele usou, tudo bem. Mas a ideia é de que o cara está lá triste, lendo um livro, porque ele perdeu a amada dele, e aparece uma batida na porta numa noite de chuva, assim, e então ele vai abrir a porta para ver se tem alguém lá e não tem ninguém. Aí ele fecha a porta, volta e a batida continua, ele vai, abre a janela e entra um corvo dentro da casa dele, pousa em cima, assim, da estátua de Minerva, que é aquela deusa, né, da Grécia Antiga. E ele fica olhando para o corvo e ele faz uma pergunta para o corvo, assim: como é seu nome, né? Aí o corvo diz: nunca mais. E tudo que ele fala com o corvo, a única resposta do corvo sempre é: nunca mais. E ele pergunta se ele vai rever a amada dele. E a resposta do corvo é: nunca mais. E você não vai sair daqui, não? Nunca mais. E o conto vai repetindo sempre aquela ideia do nunca mais. É um conto, tipo o mestre aqui de Eclesiastes. Nunca mais. Parece que não há, você não consegue ver, assim, uma coisa além. E todos aqueles homens, tipo Edgar Allan Poe e outros, que observam a vida debaixo do sol, vão chegar sempre à mesma conclusão. Sabe de uma coisa? Você vai perder a sua mulher, você vai perder o seu marido, você vai perder o seu filho e nunca mais você vai vê-lo. Essa é a conclusão que todos deveriam chegar se observasse a vida debaixo do sol. Essa é a conclusão mesmo. Essa é a conclusão. E muitos não querem chegar a essa conclusão porque sabem que ela vai gerar o quê? Sofrimento. Tem gente que quando você fala de morte, a pessoa já, vamos evitar esse tipo de assunto aí. Gente, vamos parar, vamos mudar aqui o assunto aqui. Entendeu? Vamos falar de coisa mais interessante. Vamos contar uma piadinha aqui. Ninguém gosta desse tipo de assunto. Mas quem vive uma vida debaixo do sol e observa a vida assim, e é sincero como mestre, tem que concluir igual ao Allan Poe. A minha vida, sabe o que é? É um corvo na minha casa, dizendo sempre nunca mais, e a sombra dele colada comigo e sempre me lembrando que nunca mais eu vou ver aquela que eu amo. Nunca mais eu vou ver aquele que eu amo. Nunca mais eu vou ver aquelas pessoas que eu perdi. Se você observar a vida debaixo do sol, essa é a conclusão. Quarta aplicação. Quinta aplicação. O autor, a gente viu isso na semana passada. Volta um pouquinho no capítulo 1 aí. Ele vai dizer, versículo 9 do 1. O que foi tornará a ser, o que foi feito se tornará novamente. Não há nada de novo debaixo do sol. Aí ele vai no versículo 15 e vai dizer, o que é torto não pode ser endireitado. E ele, por muitos momentos, vai mostrar essa ideia da mesmice constante, sem mudança nenhuma. A forma como ele está observando revela que esse homem é cético. Porque quem vê a vida debaixo do sol, quando vê as coisas se repetindo, tipo o inverno chegando, o inverno saindo,
o rio passando, o passarinho voando, os pintinhos nascendo. Quem vê tudo isso, com o ceticismo diz, sabe, isso aqui é prova de que as coisas não mudam nada. Mas não deve ser essa a nossa visão. Eu peguei uma frase do Chesterton, que ele diz uma coisa maravilhosa. Ele vai dizer assim, ó, a repetição na natureza, que é o que ele está dizendo aqui, não é isso? A repetição na natureza pode não ser mera recorrência, pode ser um bis teatral. É tipo o céu dizendo para o passarinho, vai lá, cara, dá para dar uma voada de novo aí? Dependendo de como você tem uma perspectiva debaixo do sol, você vai ser cético até com aquilo que é belo. A flor que nasce todo dia, o passarinho que canta todo dia, vai ser irritante para você. Vai ser uma prova de que as coisas não mudam, mas também pode ser uma prova de que Deus é bom. Está vendo como uma vida debaixo do sol é uma vida cética? Em que as coisas repetidas, ao invés de serem apreciadas como um bis teatral, do tipo, quando você vê uma coisa boa, eu não sei como é que acontece com vocês, mas filmes bons, eu assisto 10 vezes. Eu assisti 10 vezes. Tem filme, eu estava falando não sei com quem, alguém estava falando, não, Pastor Roque, tem filme que a gente assiste várias vezes. Por quê? Porque é bom, você diz, eu quero de novo, volta aí. Música, por exemplo, às vezes eu passo a tarde inteira ouvindo uma música só. Volta. E às vezes eu gosto muito de guitarra, aí eu vou só para a parte do solo. Volta. Eu decoro o tempo, o solo começa aos 4 minutos e 35 segundos. Volta para lá. Volta para lá. Volta para lá. Porque eu gosto disso. Para mim, isso não é a prova de que as coisas não mudam. Isso é a prova de que as coisas são boas e eu quero vê-las de novo. Mas quando você vê a vida debaixo do sol, a repetição torna-se uma rotina pesada, uma mesmice que só revela que as coisas não mudam. Mas também revela a providência de Deus. Não foi assim que Jesus disse? Olha para os pássaros, olha para as rosas, olha para as plantas. É olhando para o mesmo canto que o... Não é interessante? O Coelete olha, o mestre olha para a natureza e diz, as coisas não mudam. Jesus olha para a natureza e diz, olha como Deus cuida da gente. Não pode ser a mesma pessoa, não pode ser a mesma ideia. Porque olhar para a planta é ver a providência amorosa, enquanto que o outro só vê mesmice chata. O conhecimento sem revelação especial, minha sexta aplicação, é dor, porque conhecimento é conhecimento sem esperança. A vida que se apresenta diante dos nossos olhos é dura, e é dura mesmo. Ninguém nega isso. Vocês viram hoje com o relatório do mozinho que a vida é dura. Eu tenho muita vontade de chegar lá e ir lá para Moçambique. O pastor F está projetando aí uma viagem ou para o Haiti, ou para Cuba, ou para lá. E eu disse assim, para onde você for eu quero ir, porque eu quero ter essa experiência de ver essas coisas na cara. Quando conhecemos tanto a história quanto a mente humana, nós realmente sofremos. Mas quando nós temos o conhecimento da revelação especial de Deus, esse sofrimento não deixa de existir. Ele simplesmente passa a ser direcionado, devidamente tratado. E minha última aplicação, irmãos, tem a ver com a passagem que eu quero que vocês leiam. Lembra? Antes de a gente ler essa última aplicação, vamos voltar para o texto de Eclesiastes. Vamos ler o que ele fala da sabedoria. O último provérbio dele, versículo 18. Pois quanto maior a sabedoria, maior o sofrimento. Quanto maior o sofrimento, conhecimento, maior o desgosto. Agora vamos para Provérbios. Agora sim vamos ver Salomão falando. Certo? Prepare-se para esse texto aqui que é maravilhoso. A sabedoria lá, segundo Eclesiastes, segundo aquele que olha a vida debaixo do sol, é sofrimento puro. Quem é que fala? Alguém lembra quem é que fala no capítulo 8 de Provérbios? Ninguém lembra quem é que fala no capítulo 8 de Provérbios? Tem na sabedoria, não? Tem um títulozinho aí, não? É a sabedoria quem fala. O que ela diz no versículo 32? Ouçam-me agora, meus filhos. Como são felizes os que guardam os meus caminhos. Caminhos de quem? Caminhos de quem? Da sabedoria. Como são felizes aqueles que guardam o caminho da sabedoria. Um diz lá que a sabedoria gera
sofrimento. Aqui ele está dizendo, quem guarda o meu caminho é feliz. Continua. Ouçam-me agora, meus filhos, como são felizes que eu guardo meus caminhos. Versículo 33. Ouçam a minha instrução e serão sábios. Não a desprezem. Como é feliz o homem que me ouve, vigiando diariamente a minha porta, esperando junto às portas da minha casa, pois todo aquele que me encontra a vida e recebe o favor do Senhor. Olha que versículo 36. Mas aquele que de mim se afasta, a si mesmo se agride. Todos os que me odeiam amam a morte. É o mesmo tom? Não. Aqui a sabedoria falando está dizendo, aquele que se afasta de mim, na minha versão aqui tem a si mesmo se agride. Outras versões talvez falam assim, é como se ferisse a própria alma. Essa é a ideia. Fere a própria alma. O que acontece é que o mestre citado no livro de Eclesiastes é um homem que busca conhecimento debaixo do sol. Só que a sabedoria aqui, a origem da sabedoria qual é? É o temor do Senhor. Eclesiastes capítulo 12 vai dizer, teme a Deus. Volta a Provérbios capítulo 1. Versículo 7. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos expressam a sabedoria e a disciplina. Onde é que tudo começa? Começa debaixo do sol? Não. Começa exatamente além do sol, reconhecendo quem Deus é e adorando a Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você. Alguém pode estar dizendo assim, pastor, a segunda pregação está um pouco deprê. É um negócio meio deprê. Pois é assim que tem que ficar, e faz sentido quem é deprê por causa que vive uma vida debaixo do sol, é isso mesmo. Mas quem observa a vida além do sol, teme a Deus, e temer a Deus, a palavra temer, quando chegar no capítulo 2 a gente vai estudar mais, mas eu posso adiantar alguma coisa? A ideia de temer é de honrar a Deus, de adorar a Deus. Então, a sabedoria só vai ter princípio na sua vida quando você estourar os limites do céu. É ali que começa a sabedoria. É por isso que o Cherson vai dizer, se você joga xadrez, você pode ficar doido. Ele vai dizer também, se você lê literatura, a grande legal da literatura é que você vai ficar livre do modernismo que quer te prender aqui, achando que o mundo só é isso aqui. Isso é gente doida. São os maníacos que ele chama. Na Bíblia, aquele que olha debaixo do sol, ele vai ser cético para tudo. Se a planta nasce todo dia, por mais bela que a planta nasça, por mais lindo que o rio seja, ele vai dizer, está vendo? Mesma coisa, toda vez a mesma coisa. Mas se você começa com Deus, você vai ver a beleza em todas as coisas. Vai poder reconhecer seus limites também de conhecimento. Meu filho sofreu um acidente há poucos dias, né? A gente teve que ir para o hospital com ele, e lá você testemunha um monte de coisa. Mas o ruim de você ir para um hospital daquele é você achar que a vida é aquilo ali. Tem gente que vai para lá e está vendo? Isso aqui é a vida. Será que isso aí é a vida mesmo? É tudo, a vida quer dizer, a população do Ceará está toda lá? A vida se resume àquilo ali? Claro que não. E mesmo lá, com muita dor, curativo, mau cheiro, cheiro de sangue no ar, você ainda vê bondade, ainda vê amor, ainda vê cuidado. Estava passando lá com o Heitor, antes de entrar no hospital, passou um cara de bicicleta, um senhor de idade, acho que 60 anos de idade, olhou para ele e disse assim, você vai ficar bom, meu filho. Desse jeito, ó. O cara falou, você está vendo quem é o Heitor? Não vi nada. Eu desconfiei que ele era um cara legal porque ele estava com a camisa do Fortaleza. Eu disse, cara, você sabia que tinha que ser um cara desse assim, né? Você vai ficar bom, meu filho, com o Heitor. Desconfiei, esse cara deve ser gente boa demais, assim. Então, a vida não é só isso, queridos. Sabedoria que começa com o temor a Deus vai gerar em nós vida. Por isso, o que Eclesiastes está querendo fazer com a gente, segura, você vai ficar só com essa, dá para você. O que ele está querendo mostrar para a gente é, olha para alguém que vê a vida debaixo do sol, está vendo? Está vendo como é que é? Essa é a perspectiva. Eu não quero isso para você.
no livro de Provérbios, quando ele fala, eu li esse versículo várias vezes, eu fiquei assim, extasiado com esse versículo, quando ele diz, mas aquele que a mim se afasta da sabedoria, ou seja, não teme a Deus, a si mesmo se agride, a si mesmo se machuca. Percebam alguém que vê a vida somente aqui. É uma pessoa que está sempre se mutilando. Às vezes é a bebida, às vezes é o mau humor, às vezes é a angústia, às vezes é uma depressão profunda, é um monte de coisa. Mas percebam como pessoas que vivem a vida debaixo do sol são pessoas que estão sempre se agredindo, psicologicamente, mentalmente. A sabedoria que começa em Deus nos dá vida. Então, discordo do Eclesiastes, do pregador, do mestre, quando ele diz que quem tem sabedoria sofre mais. Quem tem sabedoria tem a vida e é feliz, porque o seu olhar vai além do que está diante dos seus olhos. Quem é sábio é feliz. Bem-aventurado o homem que não anda segundo os conselhos dos ímpios, nem... Lembra? Ele será como a árvore plantada junto a ribeiros de água. É assim que é descrito um sábio nas Escrituras. Como uma árvore. Como que dá fruto. E não como alguém que está simplesmente a sofrer. Claro que o sábio sofre. Evidentemente que o sábio sofre. Mas todo o seu sofrimento é, digamos assim, ungido ou colocado sob um consolo do Senhor, o consolo que ele não vai encontrar olhando somente para cá. Porque, deixa eu tentar ser mais claro com vocês. É como se, vamos pensar em visão, tá? É como se a Bíblia estivesse dizendo para a gente assim, ó, se você olhar para o mundo assim, ó, não vai dar certo. Você tem que ir lá para fora, olhar o mundo fora e depois entrar nele. Só que não tem como fazer isso. É Deus que vai me dizer todas essas coisas. Eu não posso olhar para o mundo somente aqui. Eu sempre serei limitado olhando somente aqui. Eu tenho que ter uma visão de fora para dentro. O peixe não sabe melhor do seu habitat do que nós sabemos que observamos ele. Ele não consegue perceber. Uma vez fui pregar numa igreja, Clênia foi comigo, Clênia Germana, Franciane, fui pregar na igreja. Aí a gente chegou no bairro, não vou dizer o bairro aqui, porque, né? Chegamos no bairro da igreja lá, meu amigo, um mau cheiro assim, uma coisa assim absurda. Assim, sei lá, parece que tinha assim, acho que todos os gatos mortos do mundo estavam naquela rua. Sabe, assim, uma coisa assim absurda. O Clênia viu lá, eu fechei o carro, impossível, entrava. A gente chegou na igreja, aquele mal-estar. Como é que eu vou pregar desse jeito? Né? Pregar é aquela coisa, todo mundo chega, tudo bom, pastor, tudo bem, tudo bem. Ele não está sentindo, não. Terminou a pregação, aí o cliente chegou para mim e disse, ei, pastor, mas passou, não foi um mau cheiro? Isso da onde que pastor passou, cara? Tu se acostumou. Só nós que estávamos fora sabíamos o quanto aquele lugar cheirava mal, mas quem estava vendo lá não sabia disso mais não. Por isso, quando alguém disser para você que está cheirando mal, acredite nessa pessoa, viu? Porque você se acostumou já com o negócio. Então, só quem pode ver melhor é quem está fora. Quem pode olhar melhor para esse mundo não é quem olha debaixo do sol, é quem está acima do sol e olha para o mundo e diz, o mundo é assim. Então, a nossa forma de enxergar o mundo não é assim, ó, é assim, ó. Por isso que nós olhamos para o rio que se repete todo dia e dizemos, glória a Deus pelo rio. Quando chove, nós agradecemos a Deus todos os dias que chove. Nós agradecemos a Deus pelo sol que todo dia, entre aspas, teima em levantar. Teima em nascer. Para nós isso não é mesmice. Para nós isso é um bis teatral de Deus. Porque nós estamos olhando a vida acima do sol. Por onde você está olhando a sua vida? Pelos seus próprios olhos? A sua conclusão vai ser, a vida não faz sentido. E qualquer tipo de busca é correr atrás do vento.
Mas se você olha com os olhos do Senhor, você vai dizer: a vida é muito boa, a sabedoria me fez enxergar o mundo, e hoje eu sou feliz e eu vivo a vida, porque eu olho com os olhos do Senhor. Só consegue enxergar com os olhos do Senhor aquele que entrega a sua vida completamente a Ele na pessoa de Cristo, confiando que seus pecados, suas falhas, sua ignorância de enxergar o mundo foram condenadas, foram punidas na pessoa de Jesus Cristo. Medite sobre isso, pense mais sobre isso, e se quiser falar um pouco mais sobre isso com a gente está pronto para conversar com você, ok? Vamos orar ao nosso Deus. Santo Deus, muito obrigado, Pai, por nos dar os teus olhos e podermos enxergar o que o Senhor faz em nós, ao redor de nós e a despeito de nós. Obrigado, Senhor, pelo teu amor. Obrigado por nos fazer enxergar, por meio da tua lei, por meio da tua palavra, quem nós somos, quem o Senhor é. E que mesmo em dores, e mesmo em sofrimentos que temos todos os dias, seja por uma questão familiar, seja por uma questão hormonal, seja por uma questão física ou de tendências, os nossos sofrimentos são colocados sob o jugo da tua cruz e sob o jugo das tuas promessas no futuro. E aí as coisas tornam-se mais digeríveis e podemos sofrer consolados, sofrer cheios de esperança e certeza. Isso certamente ameniza nosso sofrimento. Obrigado por tuas promessas, obrigado por tua revelação, que não nos deixa ver a vida mais somente pelos nossos próprios olhos limitados. Em nome de Cristo te oramos.